Olá, pessoal. Começando atrasados, mas estamos começando mais uma live de atualidades aqui. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se está tudo certo aqui para vocês, se vocês estão me vendo, me ouvindo. Toda segunda-feira, gente, esse horário a gente faz uma live de atualidades em que a gente debate um tema bem atual aí no campo tributário, que repercutiu aí nos nossos veículos de comunicação na nossa semana anterior, certo? Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho de uma notícia super impactante no contexto internacional, mas que pode vir ou não, é isso que a gente vai debater hoje, a refletir aqui no Brasil, que é a tributação do lucro das empresas multinacionais, em especial aí com foco nas empresas de tecnologia, tá? Então, enquanto vocês vão entrando, gente, vamos falar, quem gosta aí de tributação internacional, quem tá atento aí às novas tecnologias, a tributação, o impacto da tributação sobre essas novas tecnologias, como eu sempre falo, né, gente, não há negócio sem tributos e nem tributo sem negócio. Então, vamos fazendo o seguinte, vamos compartilhando essa live com outras pessoas, vamos deixar outras pessoas também sabendo, porque isso pode vir a impactar aí negócios dos nossos clientes, novas estruturações de negócio, tem debate de reforma tributária por trás, então são temas realmente bem atuais que a gente precisa estar aí orientando vocês e debatendo e refletindo, tá bom? Então, gente, vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Então, compartilha aí, vamos falar um pouquinho de tributação internacional, tributação de lucros, tá? E por que eu trouxe esse tema hoje, gente? Porque exatamente há 2 dias, então agora no fim de semana, houve o primeiro acordo entre 7 grandes potências, entre países aí desenvolvidos, 7 grandes potências, no sentido de estabelecer um imposto mínimo global, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, imposto mínimo global. E aí, se vocês quiserem saber mais, gente, é só abrir as manchetes, tá? Deixa eu pegar aqui, deixar uma notícia aqui, ó. Se vocês forem olhar, por exemplo, no Infomoney, o Infomoney publicou há exatos 2 dias, no sábado, que o G7 fecha acordo histórico sobre criação de imposto global, tá? Então, foi fechado entre as 7 principais potências, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Canadá, o estabelecimento de um imposto mínimo global. Então, eu vou explicar para vocês de onde que surgiram esses debates, explicar para vocês um pouquinho como funciona essa tributação de lucros no exterior e qual que será o impacto disso para o Brasil, se é que vai ter algum impacto, tá bom? Então, vamos lá, gente, olha só. Quando a gente fala de tributação da renda, né? Vamos pegar aqui o contexto inicial, né? Tributação da renda. Nós temos aí 2 principais princípios, né? Que é o princípio da universalidade e o princípio da territorialidade, tá? Esses são 2 princípios que estabelecem aí critérios de conexão e que fazem atrair uma tributação da renda ou não. Isso são princípios que a gente estuda quando a gente vai estudar direito tributário internacional, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente estuda no âmbito do direito tributário internacional é na tributação da renda os critérios de conexão, e a gente vê aí sempre que existem esses 2 principais critérios, ou você tributa a renda universal em bases universais, ou você tributa a renda local, a renda territorial, só aquela renda que surge, cuja fonte é o território de um determinado país, certo? Então, o que acontece, tá? Ao longo dos anos, a maioria dos países foram migrando do princípio da territorialidade para o princípio da universalidade, inclusive o Brasil. Então, o Brasil, lá desde 1996, ele tributa a renda em bases universais, tá? Num contexto internacional, a gente tem aí os Estados Unidos, né, uma das grandes potências, também tributando a renda em bases universais, e diversos países. Hoje, a maioria dos países já entenderam que precisam tributar a renda em bases universais e não deixam de arrecadar, deixam dinheiro na mesa, principalmente num contexto de uma economia global, em que as empresas têm negócios em diversos países e pelo fato delas terem negócios, elas podem fazer nascer a renda em diversas localidades,
tá? Um segundo ponto que a gente tem que esclarecer quando a gente vai falar sobre essa grande novidade aí de que o primeiro acordo que foi feito no âmbito de 7 grandes potências para viabilizar um imposto mínimo global, né, sobre a tributação de lucros das empresas, é justamente essa diferenciação entre o que é lucro, né, o que é lucro e o que é faturamento, tá? Então, normalmente os países eles tributam o lucro das empresas. O Brasil, ao mesmo tempo que ele trouxe essa tributação em bases universais e que ele quis tributar, né, toda fonte, né, fonte de receita, fonte de renda em bases universais, ele trouxe uma particularidade também, que foi instituir a isenção sobre a tributação do lucro, né? Hoje, lucros e dividendos, hoje já há algumas décadas aí, já eles são isentos, tá? São isentos. Então, o Brasil instituiu essa isenção sobre a distribuição de lucros e dividendos. Então, o Brasil tributa a renda? Tributa, só que tributa no âmbito de quem faz nascer, não na distribuição, não quando o lucro em si ele foi auferido. Então, vamos pegar aqui um contexto da pessoa jurídica que aufere o lucro, ela auferiu o lucro, então não importa se auferiu qual que é a fonte, né, da onde que esse lucro nasceu, tá? O Brasil vai tributar, só que a hora que vai ser distribuído esse lucro para os sócios dessa empresa, para os acionistas, no caso dos dividendos, nessa distribuição o lucro não é tributado novamente, ele é isento. Ao passo que a maior parte dos países aí do globo, eles tributam tanto o nascimento, o surgimento da renda, quanto a distribuição dos lucros e dividendos, tá? Então, tributam 2 vezes, ok? E o que acontece? Vamos pensar que os sócios, os acionistas, né, os que vão receber os lucros, eles sabem que eles vão ter a tributação desses lucros, certo? Então, o que acontece? Num contexto de uma economia global, está sendo cada vez mais fácil as empresas, principalmente as empresas de tecnologia, tá? As empresas que trabalham muito mais com ativos intangíveis e materiais do que materiais, elas se estabelecerem em territórios que sejam para elas, do ponto de vista tributário, mais benéficos, tá? Então, além disso, nós temos aí também num contexto internacional diversos paraísos fiscais, né? Diversos países que tributam a renda a uma alíquota inferior a 20%, tá? Então, o que acontece? Quando você tem essa economia global, em que as empresas podem escolher aonde que elas vão se estabelecer, tanto para aferição da renda em si, como para recebimento de lucros e dividendos, a gente consegue fazer uma manipulação, né? Colocar a renda naqueles países em que tributem menos a renda, né? Então, isso é muito comum acontecer num plano internacional, principalmente quando você tem mais bens intangíveis e materiais do que bens materiais em jogo. Por isso que quando a gente ouve falar de uma tributação e a manchete da notícia de hoje vem falando sobre a tributação das Big Techs, né, das grandes empresas de tecnologia. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar mais notícias que falam das Big Techs aqui, gente. Se vocês pegarem os noticiários aí do fim de semana, vocês vão ver bastante coisa falando das Big Techs. Deixa eu pegar aqui. Posto global mínimo. G7 fecha acordo sobre imposto mínimo global nas Big Techs. Então, vem falando bastante sobre a questão das Big Techs, ou seja, das grandes empresas de tecnologia. Se a gente for ver, isso saiu no Estadão, saiu na Band, saiu no UOL, saiu na Rádio Jovem Pan, saiu na CNN, saiu na Gazeta do Povo, saiu na Exame, saiu no Valor Econômico. Então, essa foi uma notícia que realmente repercutiu bastante aí no fim de semana. E por isso que eu trouxe ela para a gente debater aqui um pouquinho. Então, pensando nisso, né?
eu já tenho até falado com vocês de algum tempo sobre a grande preocupação que a OCDE, né, a organização que congrega aí as principais potências e alguns países em desenvolvimento, também como o Brasil, vem discutindo o projeto BEPS, que é para evitar a erosão das bases tributárias e realmente a evasão de lucros. Então, já há alguns anos a OCDE vem discutindo com as principais potências, com os países que fazem parte, sobre esse projeto BEPS. Qual seria a melhor forma de tributar a renda sem que houvesse essa erosão das bases tributárias? Além disso, recentemente também veio, principalmente depois da pandemia, os noticiários e até os livros, até o livro que vai ser o nosso próximo livro do Clube de Livro, que eu não sei onde que enfiei ele, acho que ele não está aqui, está na sala de reuniões, que fala justamente sobre a tributação das novas tecnologias. Ele vem trazendo dados de que a tributação das Big Techs, das grandes empresas de tecnologia ou das empresas da nova economia, como a gente fala, que são as empresas que são mais digitais do que físicas, é uma tributação que no contexto global de uma carga tributária inferior a 10%, se eu não me engano é 9,3%, contra uma carga tributária global das empresas da velha economia ou da economia tradicional, que está na casa dos 23%. Então, realmente há um desequilíbrio muito grande entre a carga tributária das chamadas empresas da nova economia contra as empresas da velha economia ou da economia tradicional. Então, por conta disso, tanto a OCDE vem estudando Estados Unidos, as grandes potências, tá? A gente teve, além disso, uma troca de governo nos Estados Unidos. Saiu o governo Trump, entrou o governo Biden, e o que aconteceu? Sob a égide do governo Trump, os Estados Unidos eles passaram por uma grande reforma tributária no sentido de reduzir a carga tributária, a tributação do lucro, da renda e do lucro das pessoas jurídicas, né, das corporações, para que se chegasse num nível mais próximo dos países aí mais de tributação favorecida. Porque claro que perde competitividade, né? Quando você tem uma carga tributária sobre a renda da pessoa jurídica muito alta, você acaba num contexto internacional perdendo competitividade. E aí, no governo do Trump, ele baixou essa carga tributária que antes estava na casa dos 35% para 21%. Então teve uma redução bem drástica. Claro que isso trouxe, aí não vou entrar em detalhes, mas trouxe diversos reflexos ruins para a economia norte-americana, mas a ideia era, vamos tentar manter a nossa carga tributária, a tributação das pessoas jurídicas mais equiparada a um contexto aí dos países, né, dos países que tributam menos a renda, que quando a gente vai estudar são os países que tributam até 20%, já são considerados países de tributação favorecida, né? E agora com a troca de governo do Biden e até com essa questão de toda essa discussão no âmbito da OCDE, no âmbito do G20, do G7, que fechou agora o acordo do Imposto Global Mínimo, veio se discutindo que, a gente não pode equiparar aí a tributação dos países de tributação favorecida. Então, agora todo o movimento dos Estados Unidos é de elevar novamente essa carga, não para chegar a 35%, uma carga de 35%, mas para chegar ali entre 25% e 28%. E aí veio essa assinatura entre 7 países para manter aí um imposto global mínimo. E o que se estabeleceu nesse pacto, tá? Se estabeleceu que o imposto global mínimo vai ficar na casa de 15%. Então não foi nem tanto lá para o que os Estados Unidos queriam, que era chegar no 25% mais ou menos, mas também não ficou tão baixo, né? Se começou a discutir em 12,5%, fechou em 15% o acordo. Então, o que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que se uma companhia ela tributa o seu lucro em 10%, mas ela tem base estabelecida em outro país que tributa o seu lucro em 20%, por exemplo, 30%, 40%, vamos pegar as grandes economias, ela tributou onde ela está estabelecida, onde ela recebeu aquele lucro, ela vai tributar lá 10%, vamos pensar que ela está num paraíso fiscal, vai tributar 10%,
Contudo, ela vai ter que repassar 5% para o país onde ela também tem seus negócios, tá? Então, vamos pegar ali num contexto, se ela tá... vamos pegar o caso da Irlanda, tá? Que é mais simples. A Irlanda tributa 12,5%. Então, se a empresa recebeu esses lucros na Irlanda e tributou 12,5%, só que ela também tem base no Reino Unido, né? Vamos pensar que tudo faz parte da Grã-Bretanha, e isso é bem fácil você fazer esse tipo de manipulação dos negócios. Então ela também tem base no Reino Unido, ela vai ter que passar para o Reino Unido mais 2,5% para chegar nesse mínimo global, tá? E isso vai acontecer entre todos esses países que fazem parte do G7 e que fecharam um acordo. Então a tributação mínima dos lucros vai ficar em 15%. Fala, poxa, Letícia, mas ainda é baixo, né? Realmente ainda é baixo, mas foi um primeiro passo que se conseguiu nesse contexto dessas 7 potências e viabilizar um acordo, tá? Então, aí ficou, um primeiro passo até um desenho que está sendo feito para até continuar a discussão lá no âmbito da OCDE, projeto BEPS, para não se lapidar totalmente as bases de tributação. Como eu disse, né, as empresas da nova economia, elas conseguem se estabelecer onde elas quiserem, os sócios conseguem se estabelecer onde eles quiserem também, então acaba ficando muito fácil essa manipulação aí do ponto de vista tributário, tá? E aí a gente pode perguntar, poxa, mas e o Brasil com tudo isso, né? O que a gente vê de reflexo e vê de comentários e de situações que a gente já tem aí até comentado com vocês nas lives anteriores. O Brasil está discutindo reforma tributária, né? Claro, não é de hoje, está se discutindo a reforma tributária e agora está se discutindo a reforma tributária do Poder Executivo para trazer no primeiro momento a CBS, depois vir no segundo momento para se falar sobre tributação da distribuição de lucros e dividendos, se pretende mexer na tributação da pessoa jurídica, tá? Vamos pegar esse contexto desse segundo passo, que seria a tributação, mexer, né, na tributação da pessoa jurídica e na distribuição de lucros e dividendos, ok? O que tem se discutido? Olha só, num contexto internacional, e pensando que o Brasil faz parte da OCDE, está se discutindo não reduzir-se tanto a tributação da pessoa jurídica, tá? Não reduzir tanto, para se manter aí um mínimo global, né? Uma tributação mínima global, tá? Por outro lado, quando a gente fala de empresas multinacionais que vêm se estabelecer no Brasil, essas empresas, quando elas vêm para o Brasil, tá? Então, elas vêm e constituem normalmente o quê? Uma subsidiária no Brasil. O que é uma subsidiária? Subsidiária é uma empresa com CNPJ próprio, que tem um sócio no Brasil, e essa empresa ela é normalmente controlada, né? Controlada por uma empresa estabelecida no exterior, tá? É matriz e filial, Letícia? Não é matriz e filial. Matriz e filial, lembra-se, a gente não... matriz e filial, ela mantém a mesma personalidade jurídica. Quando a gente fala de subsidiária, a gente está falando de empresas com personalidade jurídica diferente, personalidade tributária diferente também. Então, com CNPJ diferente, com sócios diferentes. Então, não é uma filial, é uma subsidiária. Então, normalmente, quando essas empresas vão pegar Google, Facebook, as grandes empresas de tecnologia vêm se estabelecer no Brasil, elas estabelecem uma subsidiária aqui, cujo controle dessa subsidiária é exercido pela empresa, pela multinacional com sede no exterior. Então, ela veio, vou pegar o exemplo do Google, veio para o Brasil, tem os seus clientes no Brasil, tem fonte de renda no Brasil. Essa fonte de renda, então, tudo que é receita bruta no Brasil, ela já é tributada no Brasil. Você não tem como fazer uma dilapidação dessa base tributária no Brasil. Por quê? Porque tudo que nasce, então, todos os clientes da Google do Brasil que pagam para a Google do Brasil, inclusive esse é o nome, né, da empresa do Brasil, chama Google do Brasil, a Google do Brasil precisa tributar.
Ela tributa o quê? Tributa PIS e COFINS, né, gente? Lembra disso? A gente tem o PIS e COFINS aí que tributa receita bruta ou faturamento. Então, ela tributa nesse momento. Ah, Letícia, mas e depois? E daí a parte do lucro? Ela tributa também, porque ela vai tributar todo o seu lucro, toda a sua renda tributável, o seu lucro aí, pela CSL e pelo IRPJ. Então, tributa de novo. E aí, CSL e IRPJ, a gente chega a 34% de tributação. Ah, tudo bem, mas a Google deve estar no lucro presumido, né? No lucro real. Sim, lucro real, porque pelo tamanho, faturamento, tudo está no lucro real obrigatoriamente. Mas vai tributar CSL e RPJ, certo? Então, já aí, gente, ela tributou PIS, COFINS, RPJ e CSL obrigatoriamente no Brasil em relação a toda a sua base de clientes do Brasil. Não tem como escapar, tributou aqui. Ah, mas se ela tiver a Google Corporation, tá lá num paraíso fiscal. Tudo bem, só que o acionista, o sócio da empresa do Brasil, que é o controlador, é que vai receber lá no exterior essa distribuição de lucros. Ah, Letícia, mas a distribuição de lucro é isenta. Sim, contudo, quando você remete valores para o exterior, você tem o chamado imposto de renda retido na fonte, né? Então, ainda mesmo que seja título de distribuição de lucros, ainda o Brasil tributa na fonte, na remessa. Então, aí você tem mais, via de regra, né, 15%. E se for paraíso fiscal, é 25% de R-fonte. Então, o Brasil concentra uma carga tributária muito alta. Então, Letícia, então isso quer dizer que independente, se a Google viesse e estabelecesse só uma filial aqui, para ela não ia ser tão vantajoso. Não, porque o Brasil ia tributar toda a receita dessa filial também, ia tributar 100% do lucro nessa remessa. Então, também acaba não compensando. Então, por isso que todas as empresas multinacionais que vêm para o Brasil acabam criando um novo CNPJ, uma subsidiária e não uma filial aqui, tá? Ah, Letícia, nessa remessa para o exterior, o que acontece? Nessa remessa para o exterior, então vai ter imposto de renda retido na fonte, 15% ou 25%, né? Só que se tiver tratado, então aí a gente tem as situações dos tratados para evitar a dupla tributação da renda. O Brasil assinou tratado com diversos países, não com todos, mas tem uma rede de países com quem ele assinou tratado. Contudo, o Brasil não assinou ainda o tratado multilateral, que diversos países da OCDE já assinaram. Então, existe um tratado multilateral que o Brasil poderia assinar para evitar, né, quando o lucro ele nasce, né? Ele é do sócio lá no exterior para tributar só lá. O Brasil ainda não assinou. Então, muitas vezes tributa esse imposto de renda na fonte, e aí a hora que chega lá, daí tem que ver a questão da reciprocidade, tem que ver se tem tratado com o Brasil para compensar esse imposto de renda na fonte. Então, isso quer dizer o quê? Que o Brasil ele já tributa muito, né? O Brasil já tem uma carga tributária muito pesada, mesmo para as empresas de tecnologia. Ah, Letícia, então quer dizer que isso vai afastar as empresas de tecnologia? Gente, como que o Google vai ficar fora do Brasil? Olha o tamanho do Brasil. Como que o Facebook vai ficar fora do Brasil? Olha o tamanho do Brasil. É uma potência de clientes, não tem como essas empresas ficarem fora do Brasil. Elas ficam no Brasil, tá? O que pode ser, tá? E é o que está se discutindo, que seja uma vantagem quando há uma assinatura de um acordo, o primeiro acordo histórico entre 7 potências para estabelecer um imposto mínimo global no patamar de 15%, é que o Brasil possa, lembra de estar discutindo que a nossa tributação, nosso sistema tributário brasileiro, ele não é um sistema tributário brasileiro totalmente moldado para o contexto das empresas de novas tecnologias. Já tributa bastante? Tributa, porque a gente tributa a receita, né? Então, tudo que nasce aqui no Brasil é tributado por PIS e COFINS. E se passa a reforma tributária da CBS, também vai ser tributado, vai continuar sendo tributado por PIS e COFINS. Então, quando a maioria, isso é meio que, né, daqui do Brasil, não existe tanto no contexto internacional que eles se tributam, não existe, né, PIS, COFINS, isso é coisa brasileira, né?
Então, num contexto mais internacional, que a gente vê é o IVA, né? Mas a gente é muito diferente a situação do Brasil. Então, pode ser que por conta disso, o Brasil abra os olhos, poxa, como que está sendo, o que está sendo discutido lá no exterior? No exterior está sendo discutido não reduzir tanto a tributação das pessoas jurídicas, tá? Então, está se discutindo aí mecanismos de não reduzir tanto. Então o que a gente só não pode esperar é que o Brasil não reduza a tributação da pessoa jurídica e tribute mesmo assim a pessoa física, porque daí a gente realmente vai assim, sufocar extremamente o contribuinte que já não aguenta mais pagar tributo no Brasil, que já paga demais, como a gente sabe. O contribuinte no Brasil paga muito tributo, né? Paga muito assim, se a gente for pensar em termos de benefícios, de custo-benefício, o Brasil que tem a maior carga tributária, pensando em custo-benefício, né? Não só mas no contexto de custo-benefício. Aí sim a gente tem o Brasil como o país que mais tributa, porque tributa demais e dá um retorno muito pífio para a população. Aí o que não pode acontecer, né? O que não pode acontecer é realmente se manter a carga tributária sobre as pessoas jurídicas no patamar em que temos, que é elevadíssimo, e ainda assim querer tributar a distribuição de lucros e dividendos. Aí eu vejo assim que é realmente levar o Brasil para o buraco. O que pode ser que aconteça, tá? Pode ser que, olhando para esse contexto mais internacional, o Brasil meio que dê um freio, mantenha o que já temos hoje em relação de carga tributária da pessoa jurídica sem tributar a pessoa física e se calcule aí, se façam novas análises para ver se realmente valeria a pena mexer. Porque se mexe, o Brasil ele meio que vai tá indo na contramão dos outros países. E o que o Brasil sempre tem falado em termos de reforma tributária é chegar mais próximo de uma discussão internacional, né, do que está se discutindo no mundo. Só que se ele avança nessas mudanças de tributação da pessoa jurídica e querer tributar ainda a distribuição de lucros, ele já se afasta mais, já se torna menos atrativo. Então, essas análises, essas consequências é que a gente vai ter que avaliar agora e vai ter que continuar analisando o que vai vir depois disso, depois dessa notícia do fim de semana. Como que o Congresso vai se comportar, como que o Poder Executivo vai se comportar, tá? Porque, claro, a gente precisa dificilmente a gente vai conseguir tornar equivalente a tributação de negócios tradicionais a negócios da nova economia, porque são modalidades totalmente distintas. O que a gente tem que aproximar é realmente verificar a nossa legislação tributária naquilo em que ela não abarca, né, em que as bases tributárias, e eu já fiz uma live inteira, né, falando sobre isso, né, as nossas bases tributárias, assim como as bases tributárias tradicionais de todos os países do globo, sempre foram muito focadas em serviço, comércio e indústria. Quando a gente vem falar de Big Techs, das grandes empresas de tecnologia, nessa nova economia, a gente perde essas três bases, né? Tem bases que se mesclam, né? O que é um SaaS, um Software as a Service, né? Então a gente muda um pouco a modelagem de negócios, que é o que faz que muitas vezes a gente não consiga enquadrar um negócio em uma base tributária pré-existente. O que acontece isso? Oportunidade de planejamento tributário, né? Então as empresas que são mais disruptivas, elas encontram maiores oportunidades de planejamento tributário. Tanto que os números mostram que as empresas da nova economia têm uma carga tributária inferior a 10%, ao passo que as empresas da economia tradicional têm uma carga tributária acima de 20%. Então, mais do que o dobro. Por quê? Porque as bases tributárias ainda para as empresas da nova tecnologia não estão bem claras. Ainda há muita margem de planejamento tributário. Então, do nosso ponto de vista de profissionais da área tributária que estamos auxiliando as empresas, é realmente olhar para os nossos clientes da velha economia e tentar trazer mais negócios digitais, mais negócios tecnológicos para, primeiro, colocar essas empresas da velha economia ou da economia tradicional num contexto mais atual, porque senão uma hora elas vão sucumbir.
Você não consegue, se for olhar só do ponto de vista tributário, você não consegue competir a menos de 10 com mais de 20. Fica muito disparate. Então tem que tributar mais essas daqui. Não, a gente tem que ver o que a gente tem hoje. Olha o tanto de tempo que está se discutindo uma reforma tributária, a coisa não sai do papel. As empresas vão ficar esperando, vão ficar esperando que se mude a legislação tributária. Não, elas têm que agir com base no que já existe. O que já existe? Existem oportunidades aí de planejamento tributário, de mudança de novas modelagens de negócio, para trazer essas empresas que estão sendo tributadas a mais de 20% a um patamar mais próximo das empresas da nova economia. Então, elas têm que também ter o olhar da nova economia para trazer novas modelagens de negócio para chegar num ponto de equilíbrio que as torne mais competitivas, tá? Então, esse é o nosso papel de profissionais que estamos aqui, que entendemos muito bem como funciona o nosso sistema tributário atual, que entendemos de negócios, que entendemos dessa diferença de velha para nova economia e que estamos olhando um cenário internacional. A gente está olhando um contexto mais global. Então, como que a gente pode levar oportunidades para os nossos clientes? Esse é o nosso papel como profissionais. Como tornar os nossos clientes mais competitivos? Olhando para todas essas situações, para todas essas notícias importantes que estão aí, que estão sendo veiculadas diariamente. Então, o importante não é a gente só ler a notícia, é a gente extrair uma lição dessa notícia, é extrair uma estratégia disso, é levar valor para o nosso cliente. Poxa, a gente está vendo aí, então, será que não está na hora de internacionalizar os negócios do nosso cliente? Será que não está na hora de de propor para o nosso cliente uma nova modelagem de negócios? Então, são todas situações que a gente precisa estar olhando, porque aí a gente vai ser estratégico, que aí a gente consegue aumentar a participação de mercado no nosso cliente, porque se a gente está ali sempre mantendo só numa posição passiva, numa posição de gerindo o que já tem, e não está olhando para a estratégia do negócio e vamos continuar mantendo o nosso cliente fazendo exatamente o que ele sempre fez, esse cliente uma hora vai sucumbir, uma hora ele vai falir, uma hora ele vai perder tanta competitividade que ele não vai ter como continuar os seus negócios. E uma vez que nosso cliente fecha as portas, a gente perde um cliente, o que é ruim para nós também. Então, a gente tem que olhar esse cenário no sentido de como podemos auxiliar melhor os nossos clientes. Como que a gente pode olhar o que está sendo feito no contexto internacional, de todas as discussões, no contexto do ambiente de negócios, das novas tecnologias, e orientar o nosso cliente a também, de repente, ter um olhar em cima disso. Então, essa é a lição que eu deixo para vocês. Na nossa live de hoje, pensem, analisem os clientes, sejam estratégicos para eles, tá? Empresários de todo o Brasil, olhem os seus negócios, analisem os seus negócios, vejam o que as empresas que estão mais crescendo, que são as empresas de tecnologia, estão fazendo. Olhem o que está sendo discutido no âmbito das grandes potências no cenário internacional e extraiam lições disso para que os negócios de vocês também cresçam, tá bom? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Se vocês gostaram, compartilhem, façam print, compartilhem. Marquem a gente aqui no VPT Educação. Quem quiser marcar também no Tributarista do Futuro, que é meu perfil pessoal. Marquem, vamos compartilhar o que vocês estão extraindo aqui desse nosso momento, em que a gente traz reflexões, ok? O que vocês esperam, o que vocês vão levar para os clientes de vocês, tá? Não precisamos e nem podemos ficar esperando por uma reforma tributária. A hora que a gente tem que agir é sempre, tá? Claro que a gente continua acompanhando, continua pensando nas consequências. Se vier uma reforma tributária, o que vai acontecer? Nossos clientes também demandam isso da gente, mas a gente não precisa depender de uma reforma tributária para agir, tá bom? Oportunidade a gente tem sempre, basta a gente aproveitar essas oportunidades. Ok, gente? Excelente semana para todos. Vou me despedindo aqui. Para quem me acompanha lá no Tributarista do Futuro, amanhã nós temos nossa live às 13 horas. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre
as oportunidades aí de recuperação de créditos de ICMS na substituição tributária e os regimes, né, os regimes que os estados estão implementando, os chamados ROT. E eu vou ter uma convidada que é a Amanda Silve e a gente vai estar debatendo esse tema amanhã às 13 horas, então já deixem anotado, já fica um convite para vocês, porque sempre que a gente fala de ICMS, a gente está falando também do principal aí, tributo estadual, e que nos traz também várias oportunidades, tá bom? Tanto para nós como prestadores de serviço, como para os nossos clientes, então a gente tem que estar antenado, tá? Então, gente, vejo vocês amanhã às 13 horas, excelente semana para todos. Tchau, tchau.